Abra a sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo de número 3. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 3. Eu gosto muito do livro de Samuel. Para quem não sabe, Samuel foi o último juiz de Israel, onde terminou um ciclo dos juízes, que eram líderes que julgavam a favor de Israel. Líderes que recebiam uma direção diretamente de Deus para o povo. Então, para você ter uma ideia, um ciclo se termina, que é o período dos juízes, e se inicia um outro ciclo, que é o período de reis na Bíblia. Samuel é o último juiz. Olha só, todo mundo achou? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz assim a minha tradução. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. Versículo 4. O Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e ele respondeu, eis-me aqui. Assente-se, por favor. Ele respondeu, eis-me aqui, mas ele pensou que era o sacerdote Eli que estava chamando, né? Mas isso eu vou comentar com vocês na medida. Olha só, meus irmãos, eu comecei a dar aula no Instituto Teológico em abril de 2005. Então, já passou de 16 anos que eu dou aula no Instituto Teológico. E esse ano eu estava conversando com a pedagoga lá no Instituto, e alunos que não entregaram trabalhos, alunos que faltam, chega atrasado, aquela coisa toda, e uma preocupação veio muito à tona. Eu falei, meu Deus, Eliane, esse aí é o futuro da igreja. Futuro da igreja. Pessoas que não têm disciplina, pessoas que decidiram cursar teologia, mas que não entenderam ainda a importância de você servir com qualidade. É o futuro da igreja. E isso fez brotar em mim a mensagem de hoje, qual é muito séria. Não é muito séria. Meu Deus, meus irmãos, quem que irá assumir os trabalhos? Os pastores estão ficando velhos, os pastores estão morrendo. Os tempos estão ficando aflitos. E aí algumas pessoas não pararam para pensar ainda sobre o seu dever como igreja. Quantos aqui já tiveram momentos de desânimo espiritual? Levanta a mão. Todo mundo, né? Só os que não lembraram ainda. O que você falou mesmo, pastor? Quantos já tiveram momentos de desânimo espiritual? Parece que a nossa oração ela não passa do teto. Parece que está difícil de entender qual que é a direção de Deus, como reconhecer a voz de Deus. E a Bíblia vai nos contar uma história de um grande juiz, profeta, sacerdote, que foi Samuel, que no começo da sua caminhada de fé, além da sua rotina religiosa, porque ele morava no templo, também teve dificuldade de distinguir, ele teve dificuldade de entender a voz de Deus. Também teve períodos em que precisava ser direcionado. O que eu acho interessante nesse texto, porque vai usar algumas imagens que apontam para um alerta. A revelação de Deus que estava se apagando em Israel. No versículo 1 que nós lemos, diz que naquele tempo as visões eram raras. A palavra de Deus também não era frequente. E no versículo 2, a Bíblia vai destacar que os olhos do sacerdote Eli estavam escurecendo. Estava ficando cego. Isso é um jeito da Bíblia falar para a gente, uma linguagem figurada, que o sacerdote Eli também estava ficando cego pelos pecados que não foram tratados na casa dele. Que ele estava perdendo o entendimento. Os olhos espirituais não podiam ver pelo empedramento do coração.
Eli tinha dificuldade de entender a direção que vinha do alto para passar para o povo. Para você ter uma ideia, quando ele viu Ana, a mãe de Samuel, chorando no templo, pedindo para Deus um filho, ele pensou que ela estava bêbada. Ele tinha dificuldade de entender já as coisas. Eli já não conseguia mais entender Deus para poder dirigir a casa de Israel, o povo de Deus. Meu irmão, os líderes espirituais de Israel, no tempo de Samuel, estavam com a visão enfraquecida também com relação ao povo. E no versículo 3 desse texto, antes que a lamparina do candelabro do templo de Deus se apagasse, o Senhor desperta Samuel. Gente, você sabe o que era essa lâmpada que eles estavam falando? Olha só, não se havia ainda construído um templo de pedras lá nesse período. Olha só, presta bem atenção. Não havia construído ainda. Então eram tendas. Era uma tenda, aliás. E nessa tenda tinha um candelabro. Um candelabro, para quem não sabe, ele tinha 7 hastes. Ele era feito de uma peça só de ouro. E Deus dava graça para que um artesão tivesse a habilidade de pegar uma peça de ouro, fosse esquentando e fosse moldando essa peça, para que ela tivesse as sete alças ali de ouro, e ali tivessem velas, e essas velas fossem alimentadas pelo azeite, que o sacerdote era responsável de alimentar, para que essa lâmpada não se apagasse. Então, o texto nos mostra ali que a lâmpada já estava quase apagando. Quase apagando. Então Deus chamou a Samuel. Olha só o versículo 3 desse contexto. Antes que a luz da lamparina do candelabro se apagasse, Deus desperta Samuel. Deus o chama. A lâmpada do templo, meu irmão, como eu falei para você ter uma ideia, era a única luz que podia brilhar dentro daquele ambiente. Ela ficava de frente ali, tinha a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, e a Arca da Aliança tinha a vara, isso é o cajado de Arão, que floresceu. Tinha ali o maná, para você ter uma ideia, que era a provisão de Deus, estava dentro de um pote. E tinha também as tábuas da lei, os 10 mandamentos. E Deus se manifestava ali entre as asas dos querubins, que formavam uma aliança. Elas se ligavam em cima e embaixo. E Deus se manifestava, e a Bíblia não tem uma linguagem para transfigurar, na nossa língua aí, do aramaico antigo, essa palavra. Então a Bíblia descreve como uma fumaça, ou como a glória, ou como a presença de Deus, que falava com Moisés, que falava, de repente, com o sacerdote, mas que dava direção para o povo. E a única luz daquele ambiente permitido por Deus era do candelabro. Significa, nos tempos de hoje, como o Velho Testamento é a sombra de hoje, significa que Jesus é a luz do mundo, a única luz que pode nos guiar até Deus. Você está entendendo? Por isso não podia faltar azeite ali, porque sem o Espírito Santo, nós não podemos ser guiados pela palavra que ilumina. Sem oração não há revelação da palavra. Sem o Espírito Santo nós não podemos entender a palavra de Deus. E o sacerdote, a luz estava se apagando. Então essa luz, ela simboliza também a sarça, que pegava fogo, mas não consumia, dentro de uma caverna, quando Deus chamou Moisés. Porque ela representa ali a palavra de Deus, que é nos dita, o chamado de Deus. Moisés precisava de direção, Moisés precisava, enfim, desse esclarecimento de Deus. O povo estava clamando, Moisés não sabia disso, mas Deus respondeu através dessa sarça. E nós entendemos que esse candelabro, que essa luz é Jesus. É a lâmpada que nós não devemos deixar apagar de jeito nenhum. Bem, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que de madrugada, essa lâmpada, ela ficava acesa a noite inteira até amanhecer. E o papel do sacerdote, eu estou sendo enfático para que você entenda esse ponto, não poderia deixar faltar o óleo nesse candelabro. E antes que a lâmpada se apagasse de madrugada, o Senhor chamou ali a Samuel. E como se a Bíblia estivesse dizendo, antes que a revelação de Deus cessasse, antes que ela parasse completamente, Deus despertou um jovem, Deus despertou um menino para fazer a sua glória arder de novo.
um jovem Samuel. Aqui ele iria trazer a direção mais uma vez para o povo. Gente, você consegue imaginar que essa pessoa que está sentada do teu lado pode ter um despertamento e pode direcionar a igreja no Brasil? Essa pessoa que está do seu lado pode ter um despertar divino e pode ser alguém que vai nos apacentar futuramente? Uma pessoa muito usada por Deus? Eu creio que nos nossos dias, Deus está despertando meninos e meninas. Eu creio que em nossos dias, Deus está ardendo no coração de pessoas esse chamado grande. Num momento em que a igreja, não só no Brasil, mas no mundo, para você ter uma ideia, a Europa hoje vive o pós-cristianismo. Para você ter uma ideia. E Deus levanta pessoas para fazer diferença. E vai despertar pessoas como Samuel foi despertado. E irá resgatar a direção de fé envolvente como aconteceu em várias épocas. Antes que a lâmpada se apague, Deus desperta pessoas. Meninos e meninas despertados na palavra de Deus e no trabalho sacerdotal. Que nasceram para servir exclusivamente o reino de Deus. Um povo para conduzir a nossa nação. Que frustrará as falas pessimistas de pessoas que pensam, já era, não adianta, vamos aguardar a vida de Jesus, já era. Pessoas que construirão verdadeiras arcas de salvação por onde passarem. E dos que ouvem aqui, quem está disposto a pagar o preço? Dos que ouvem aqui, quem está se escondendo atrás de moitas e desculpa quando Deus chama, como quando Deus chamou Adão, quando Deus chamou Eva? E estes se esconderam atrás de moitas. Eu não posso porque eu sou muito indigno. Eu ouvi a tua voz e eu tive medo. Quem aqui está se formando em desculpologia? Deus tem revelação para este povo. Meu irmão, você consegue entender que Deus fala para transmitir a pessoas? Deus fala através de pessoas para transmitir a pessoas? Como é que a voz de Deus se manifesta nas nossas vidas para que a lâmpada de Deus não se apague nas nossas vidas? Nós precisamos reconhecer a voz de Deus. Hoje eu conversava com a pastora Silvia, aqui da igreja, e ela me mandou uma mensagem, e ela disse assim, pastor, o senhor está melhor? E começamos a conversar, e ela disse, pastor, eu não consigo ir no culto hoje, porque nós estamos recebendo um novo jovem aqui na Casa Lar, que é uma casa pós-orfanato, que ela e o Jorildo ajudam a cuidar. Mas terça-feira, pastor, eu vou estar aí. Eu vou estar nos cultos mais frequentes, porque terça-feira Deus falou comigo. Deus tinha falado comigo antes, mas eu não tinha entendido. E Deus usou a tua vida, e Deus falou comigo claramente, pastor, terça-feira. Olha só. Mas de que forma que nós podemos reconhecer a voz de Deus? É isso que me chamou a atenção. Porque Deus está falando, mas são poucas pessoas que estão entendendo. Deus está falando. E quando eu olho para esse texto, eu consigo identificar alguns pontos que nós precisamos entender. Primeiro ponto, a primeira maneira que a voz de Deus se manifesta nessa história aqui, é como uma voz desconhecida. É como a voz de um desconhecido. É uma voz diferente. É uma voz curiosa. O versículo 7, a Bíblia diz bem assim: porém Samuel não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Eu creio que o fato de não se entender a palavra de Deus tem a ver com o princípio de não conhecer a Deus. Uma das causas que a gente não compreende a vontade de Deus para as nossas vidas, às vezes, é o fato de não termos intimidade com Deus. Não há maturidade na fé. Não há interesse por aquilo que é celestial. E também foi assim com Samuel. Ele não conhecia Deus. Ele era apenas um religioso. Ele morava no templo, mas ele não entendia que Deus estava o chamando de diversas formas. A palavra de Deus diz que Deus ainda não havia se revelado a ele. Se você ler a história ali, ela é interessante. Aquele menino, ele está dormindo no templo. E no meio da madrugada, ele escuta uma voz dizendo, Samuel, Samuel. E ele, imediatamente, como um bom menino, se levanta e fala, sim, meu Senhor. Eis-me aqui, isso é, ele vai até o sacerdote Eli, porque ele não reconhece a voz de Deus, ele acha que é a voz do seu pastor. Isso é, ele humaniza a voz de Deus quando Deus está falando ao seu coração.
Então ele vai até o sacerdote ali, eis-me aqui, você me chamou? E ele fala para ele, não, eu não te chamei, pode voltar para o seu lugar. Ele volta a dormir. Quando ele dorme, vem uma voz, Samuel, Samuel. Ele levanta, vai mais uma vez até o sacerdote ali, o senhor me chamou? Não, não te chamei. Ué, se fosse nos dias de hoje, a gurizada, ou como a gente fala no sul aqui, né, a piazada, já ia falar assim, está me tirando, ia pensar assim, esse cara está me tirando. Ele volta a dormir, e de repente a voz vem de novo e fala, Samuel, Samuel. Qual a alternativa que ele tem? Olha a pureza. Ele vai de novo até o sacerdote e fala, o senhor me chamou? Ele fala, não. Mas o sacerdote, que estava com a visão embaçada, o entendimento embaçado, não significa que ele não via. Ele falou, se te chamar de novo, é o Senhor que está te chamando. Então diga, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então ele volta, e o Senhor o chama novamente. E ele responde, eis-me aqui, Senhor, diz que o teu servo ouve. Eu creio que muitas pessoas que estão aqui neste lugar, e os que me ouvem através das redes sociais, Deus tem chamado. Deus já te chamou uma vez, Deus já te chamou duas, Deus já te chamou 3 vezes, e os chamados são de diversas formas. Mas como não tem intimidade com Deus, não consegue entender a voz dele, não consegue entender o que ele usa para falar com a gente, nenhuma sarça que ele usa para falar com a gente. Às vezes eu converso com pessoas que estão perdidas em um mundo religioso, embaralhadas com tradições, com superstições, com ritos. Na mesma hora que posta um versículo bíblico, daqui a pouco já posta lá um horóscopo, daqui a pouco já usa uma frase que não tem nada a ver com a Bíblia, e não pelo fato de não estar com a Bíblia, mas relaciona sem entendimento nenhum bíblico, aquilo é contra. Se Deus for o meu chão. Já viu isso aí? Falas, situações que atrapalham a pessoa de ouvir a Deus, sujeiras que impedem a pessoa de ouvir a Deus. Pega ônibus, está no trabalho, vai para todo e qualquer canto, mas o coronavírus pega na igreja. É o perigo de pegar na igreja. Você acha que essa máscara te protege ou não? A única máscara é aquela bico de pato, e ainda o aconselhado é usar 2 dela. 2 dela. Gente, eu trabalhei com pintura, aquela máscara de pintura, não passa nada, ela tem 2 filtros, é 100 e poucos reais. E aquilo mata a pessoa depois de anos de câncer, se você não precisasse usar máscara. Agora, um vírus mortal, você acha que é essa máscara? Isso é um protocolo, isso é um mínimo de respeito que nós temos que ter, isso é ética, nós temos que usar, é lógico que sim. Mas o que eu estou dizendo é que existem forças espirituais que manipulam, sem medo de falar, eu digo isso, Rede Globo e seja o que for, e enfatiza sobre a fé enfraquecida, enfatiza um escândalo para tentar enfraquecer. Meu irmão, quantos milagres acontecem? Aí eles pegam uma pessoa que caiu e destaca aquilo, uma suspeita de alguma coisa e destaca aquilo, mas tudo para enfraquecer a fé e para afastar, e a pessoa não percebe. E alguns reconhecem a voz de Satanás, mas não reconhecem a voz de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Deus já te chamou quantas vezes? Talvez eu estou falando com alguém que os ouvidos estão muito sujos. Eu vejo que Deus tem chamado essa pessoa, mas essa pessoa está com tanta sujeira na audição que não discerne o que ouve, não entende. Por exemplo, por que você entrou na igreja hoje aqui? Por que você entrou numa igreja? Qual que foi o primeiro dia? Qual que foi a referência? O que te chamou a atenção? De que forma Deus te chamou? Houve um irmão que relatou aqui na igreja, eu posso falar com liberdade, ele me dá essa liberdade de falar, até porque contou para outras pessoas. O irmão Luizão, tudo que foi de errado, o Luizão já foi. Tudo que foi de errado. Já foi preso 6 vezes, já foi de tudo. E ele conta que ele estava na rua, e magro, usando droga, e de repente chegou para uma pessoa de noite, e perguntou se essa pessoa não tinha uns trocados, um dinheiro, para dar para ele, porque ele queria comer comida, ele queria comprar comida. Mas aquilo era uma mentira, era uma desculpa. E a pessoa que ouviu isso falou, amigo, eu não estou sem dinheiro aqui para dar para você, comprar alguma coisa para você comer. Mas, cara, eu não vou conseguir dormir se eu não fizer você comer hoje. Entra no carro. Não, o Luizão falou, fazia dias que eu não tomava banho, cara. Seco do jeito que eu estava. O cara nunca me viu. Entra aqui no carro. E dá para ver que aqueles caras bem caprichosos.
Ele entrou no carro, o cara falou, não, cara, eu vou achar um lugar que passa cartão, eu tenho cartão de crédito aqui, meu amigo. E ele rodou várias e várias banquinhas. Ele falou que era 1h da manhã, 1h da manhã, quando achou um lugar e passou o cartão. Ele falou, pode fazer. Não, vê o simples. Não, 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 não. Pode fazer o mais caro que tiver aí. Mais arregado. E faz 2 ainda. O Luizão falou que comeu aquilo, doído até. E ele falou, cara, ele entendeu que Deus queria cuidar dele mesmo. Se constrangeu. E ele decidiu aceitar a ajuda que eu tinha oferecido para ele há mais ou menos um mês antes disso. Foi uma voz de Deus na vida dele. Deus, de alguma forma, usou esse rapaz. E ele, constrangido, entendeu o recado de Deus para ele. Cara, eu quero cuidar de você. Eu não quero ver você passando fome. Você é meu filho. Eu não te dei a vida para isso. Para de sofrer. Hoje, ele está cursando teologia. Ontem ele me mandou mensagem, falou, pastor, eu vou fazer essa matéria de novo, porque eu não aprendi nada de homilética, de hermenêutica, e eu quero fazer, já falei com a pedagoga, eu vou fazer durante a semana, porque daí eu vou aprender de verdade. Isso é, ele não quer aprender para passar o tempo, ter um certificado, nada, ele quer aprender, ele quer absorver, ele quer Deus. Né? Ele está pousando num lugar todo final de semana agora, porque construiu um barracão lá, enfim, é profissional, ele está trabalhando lá, mas já está terminando. Mas o que eu quero dizer para você, Deus colocou o chamado dele através daquele, talvez, colega de trabalho. Deus colocou alguém na tua vida através de um familiar seu, através do que você tem passado. E hoje eu apresento a vocês como o profeta, o sacerdote Eli apresentava, sugerindo que você diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Eis-me aqui, como disse Isaías, envia-me a mim. O que eu quero dizer para você é não despreze a Deus. Eu não sei como Deus vai se revelar a você, mas isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Eu escutei o testemunho de uma menina que, na Europa, essa menina, eu achei muito interessante o testemunho dela, jovem ainda, e, de repente, ela foi criada num lar cristão, mas, para você ter uma ideia, ela já ia para a igreja com uma muda de roupa no sábado, presta bem atenção em mim aqui. Ela já ia para a igreja num culto de sábado com uma muda de roupa. Quando terminava o culto, ela ia por causa dos pais dela, ela já saía de lá e ia para a bagunça. Mas um dia Deus se revela àquela menina. E ela fica chocada com aquilo. E ela decide a servir a Deus firmemente. E ela, na Suíça, ela conversando com um pastor, ela falou, não, eu vou ganhar essa nação, eu vou começar a trabalhar com esses jovens, eu vou começar a fazer isso. O pastor só lembrou dela, olha, minha amiga, você tem um desafio bem grande, porque nós estamos vivendo uma Suíça pós-cristianismo. Ninguém acredita mais em Deus aqui. Olha só. Ela chegou na escola, ela começou a orar a Deus, e quando ela chegou na escola dela, ela olhou e viu aquela piazada. Sabe a galera do fundão? E Deus colocou no coração dela a estratégia. Eu quero manifestar-me na vida desses jovens. E ela falou assim, eu vou ganhar os 10 piores para Jesus aqui. E ela começou a interceder por um. E orava e falava, Senhor, se revela a esse jovem. Ele, eu entendi que é o pior, se revela. E curiosamente, esse jovem começou a ter sonhos com Jesus, com a volta de Cristo. Começou a sonhar e sonhar e sonhar. E começou a vir pensamentos na cabeça dele. E, resumindo, esse jovem aceitou Jesus. E daqui a pouco estavam os dois lá, orando pelo próximo. E quando essa menina estava contando o testemunho, já estava no 8º, para você ter uma ideia. Já estava no 8º. Deus se revelando a alguém. Meu irmão, eu não sei o que você está fazendo, de que forma Deus usou pessoas na sua vida. Samuel, com o passar do tempo, ele consegue entender tudo que Deus estava falando para ele. Foi ele que ungiu Saul como rei. Foi ele que ungiu, depois disso, Davi como rei. Ele entendia exatamente a direção de Deus. Lá no Novo Testamento, eu lembro de um homem chamado Ananias, no capítulo 9 do livro de Atos. E esse Ananias estava sendo perseguido por um outro homem chamado Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, que é o mesmo nome, a diferença é hebraico e grego. Sendo perseguido. E de repente Deus chama esse rapazinho, Ananias, e fala, eu quero que você vá numa rua chamada Direita. E lá tem um homem chamado Paulo, você vai lá orar por ele.
E Ananias vai lá e fala, mas Senhor, esse homem está perseguindo a igreja. E o que Deus responde para ele? Ei, Atos 9,16, eu é que sei o quanto você deve padecer pelo meu nome. E ele vai. Só que ele não sabia que Deus já havia se revelado a Paulo, que perseguia a igreja, e ele estava intercedendo pela vida de Paulo. Quando ele chega lá, ele ora pelo Paulo, e Paulo estava pedindo para Deus para que Deus enviasse alguém. E quando ele ora, a Bíblia diz que pareciam que escamas caíam dos olhos de Paulo. Paulo estava cego, voltou a enxergar. Durante 3 anos foi discipulado por Ananias. E depois de 15 anos começou a fazer viagens missionárias. E foi pastor de 52 igrejas registradas no Novo Testamento. Você consegue entender a voz de Deus quando Ele fala com você? Consegue entender? Eu lembro um dia que eu estava orando aqui nessa coluna, e sozinho aqui, e Senhor, por favor, nos dá graça, porque o Senhor já me falou, Pai, que vai ampliar a tenda aqui para a direita e para a esquerda, o Senhor falou do projeto, Pai, dá graça, nos dá graça de comprar este imóvel, assim, e de repente Deus me respondeu ali, ei, meu plano é muito maior, não é isso aqui não, meu plano é muito maior. Eu vou levantar pessoas aqui, vou mandar pelo mundo, vocês vão sustentar pessoas no mundo. Meu plano é muito maior. Mas significa que o deserto também não é pequeno. E eu chamei a liderança na época, e eu passei para eles o que Deus tinha falado para mim. Naturalmente, todos escutaram com respeito. Mais ou menos alguns assim, vamos ver o que vai dar, né? Uns, será que ele não está só querendo empolgar a gente? Eu faço a leitura mas Deus nos abençoou, compramos terreno, compramos ali uma área, vamos construir, está no projeto ainda, né? Está nos finalmente do projeto, mas você está entendendo? Deus falando com a gente. Eu lembro uma vez que eu fui, me ligaram e falaram, pastor, tem uma moça, Osmar lembra, né? Karina, lembra, Osmar? Você estava lá junto, né? Quando ainda era como é que eles chamam ali em cima? O Morro do Juramento. Hoje é uma praça bonita ali. Mas quando era o Morro do Juramento. Daí, acho que foi o Osmar que me ligou, né? Pastor, a Karina, ela está muito doente. Tem como o senhor vir orar por ela aqui? Tá bom. Mas o senhor falou comigo. Eu chamei mais pessoas que foram lá. Quem aqui que foi lá? Osmair, Michele, Maria Helena, o Dinho. Quem mais? Jefferson. Aline. Aline foi? Felipe. Acho que foram esses daí, não é? Aí eu cheguei lá, quando eu olhei para ela, eu pensei, não, ela não está doente fisicamente. Ela está possessa. Fui conversar com ela, não, pastor, eu estou com dor de garganta, eu estou assim, deitado. Eu falei, tá bom, eu vou orar junto com você. Peguei a mão dela e falei para ela, repita comigo, Jesus Cristo veio em carne para desfazer todas as obras de Satanás. Não! E ali o demônio foi expulso dela. Só que enquanto o demônio estava sendo expulso, o demônio mesmo deu a dica, quero matar ela. Quero matar ela. Foi desse jeito assim, e Deus veio e falou comigo. Ela não pode dormir sozinha hoje. Tem um laço aí. Aí eu peguei e chamei essas pessoas e falei, é o seguinte, vocês podem pousar? Todo mundo, não, vamos lá, caminhando e andando. Peguei um livro de louvor que eu tinha montado, dessa grossura, meu irmão. E eu montei aquele livro de louvor, grande assim, uma apostila, eu falei, tá aí, lembra de umas coisas, a palavra de vocês tem poder. Tá? Não façam isso, façam aquilo, beleza. No outro dia, quando eu cheguei, só viu o povo assim, pastor, era a casa estralando, era a mão de um crescendo, que teve que tirar a aliança correndo, era a situação, e possessão, e demônio rateando e trucando. Mas quando chegou pela manhã, ela disse que ia receber uma visita de uma pessoa, que, na verdade, a causa do mal da vida daquela mulher, ela, aquela pessoa. Eu não sei se quando chegou lá viu a igreja, eu não sei se desistiu de ir para lá, eu sei que Deus deu um grande livramento para a vida daquela mulher. E por várias vezes isso aconteceu já, mas nós precisamos entender a voz de Deus e a direção que ela nos dá. Deus está usando algo porque Ele está dizendo algo para você, Ele está chamando você, olha aqui, fulano, Beltrana, eu quero ser teu amigo, eu quero participar da tua vida. Deus quer se revelar a você antes que a lâmpada se apague. Se aproxime de Deus. Amém? Olha só. Então, a primeira vez que Deus se manifesta no texto é como uma voz desconhecida. Nós só começamos a conhecer bem a voz e a direção de Deus
quando começamos a conhecer a sua palavra. Não precisa ter medo de Deus financeiramente, viu? Deus nunca vai nos pedir algo que Ele não queira nos abençoar mais. Ele só nos pede fé. É isso. Segundo ponto que me chama a atenção. A voz de Deus se manifesta aqui também como uma voz que faz tinir os ouvidos. O versículo 11 diz assim, olha o que Deus fala para Samuel. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. A voz de Deus se manifesta em nossas vidas, muitas vezes, como um barulho irritante. Muitas vezes, como um incômodo que nos contraria. Eu lembro quando o Jefferson veio para a igreja, isso há 18 anos atrás, né, Jefferson? 18 anos atrás. Quem convidou ele foi a namorada dele, que hoje é a esposa, Michele. Quando o Jefferson chegou há 18 anos atrás aqui na igreja, ele veio para o culto, e a filha dele, Helena, que tem 19 anos hoje, estava na UTI. Ela se afogou, né, Jefferson, com refluxo, ficou sem oxigênio, sei lá quanto tempo. 5 paradas cardíacas. Ficou na UTI, e ele veio para a igreja, e ele fez um voto com Deus. A Helena hoje não tem nenhuma sequela, né, Jefferson? Pelo contrário. 19 anos ela tem. Mas às vezes a voz de Deus vem através de algo que nos desloca. Algo que nos desloca. Eu lembro, o pastor Jurandir está aí, né? Está lá o pastor Jurandir. Quantos anos já, pastor, na igreja? 40 aí? 42 anos. Mês passado, se eu não me engano, foi começo do mês passado, Deus recolheu o pastor João Regula. E o pastor Jurandir tinha me contado uma história, como que o pastor João Regula tinha ido para a igreja. Ele foi diagnosticado com um tumor no cérebro. O pastor João Regula foi diagnosticado com um tumor no cérebro e que não tinha o que ser feito. Não tinha. Então, como último recurso, a família decidiu levar ele para uma igreja. E quando chegou na igreja, a igreja lá na Praça Carlos Gomes, onde tem a capela missionária da Quadrangular. E quem que era o pastor missionário lá no dia? Pastor Jurandir. Quando levaram o pastor João Regula lá, que hoje era pastor, no caso, nesses tempos foi pastor, e Deus recolheu. Quando levaram ele, como um homem que não tinha aceitado Jesus nem nada, o pastor Jurandir orou por ele. Quando aquele homem saiu do culto, começou a vazar o nariz dele, e os tumores começaram a sair pelo nariz dele. Aquele homem foi curado. A família inteira foi para Jesus. A família inteira foi para Jesus. O ministério do pastor Xixo, do pastor Jefferson do Fazendinha, é fruto do ministério desse homem também. Pra você ter uma ideia. Então, olha que interessante tudo isso. Olha que maravilha tudo isso. O que Deus fez através de um som irritante, de algo que iria tinir os ouvidos. O pastor João Regula, para você ter uma ideia, ele foi membrar na 10ª igreja com o pastor Rogério Amorim, que ambos eram da 4ª igreja, né? O pastor Jordir também era da 4ª igreja. E lá na 10ª igreja, quando o pastor Rogério disse que Deus falou e iriam construir uma catedral, foi muita luta, gente, foi muito no sofrimento. O pastor Rogério conta cada coisa. A esposa dele trabalhou de diarista 16 anos para poder pagar aluguel da casa deles. E enquanto o pastor vivia exclusivamente ali na obra. E ele conta que construíram as paredes, aí faltavam as tesouras. O pastor João Regula chegou e falou assim, pastor, está aqui ó, a chave do meu apartamento. Tudo que eu tenho eu estou entregando hoje para colocar essas tesouras. O pastor Rogério Amorim disse, meu irmão, eu não vou aceitar isso, a não ser que a tua esposa concorde e que Deus confirme. E ele falou, pastor, tudo isso já aconteceu. E foi através do pastor João Regula, do que Deus chamou, que foi feito todas aquelas tesouras da 10ª igreja. O pastor Rogério Amorim testemunhou esses dias. E Deus abençoou eles com um ministério ali no Fazendinha. Pararam o terreno, tem um pré-moldado até hoje lá, e tem uma igreja ativa até hoje lá. Mas o que anda tinindo os ouvidos? Eu lembro o pastor Osiel. Pastor Osiel, eles, filho de pastores, presidentes de igreja, pastores incríveis, se não me engano, do avivamento bíblico. E ele nunca ouvia os seus pais, queria viver a vida que ele queria. E um dia ele sofreu um acidente grave com o seu carro. Ficou na UTI.
E naquele, ceda ele, porque está mal, volta da sedação, entra em coma, sai do coma. Ele fez um voto com Deus. Ele disse: Senhor, porque os médicos diziam que ele iria ficar tetraplégico pelas lesões dele. E ele fez um voto, falou: Senhor, se eu sair dessa condição, eu vou escolher alguma coisa, eu vou agarrar nisso, e eu vou servir ao Senhor de todo o coração. E eu nunca conheci pessoalmente uma pessoa que toca um contrabaixo e ministra como o pastor Osiel. Ele mandou fazer um contrabaixo dele, dessa grossura, assim, o braço, acho que 7 cordas, alguma coisa assim. Aquele homem, ele ministra de um jeito, ele balbuceia de um jeito, né, que ele está ministrando. Então, meu irmão, o que eu tenho para dizer para você hoje? Cuidado para não resistir à voz de Deus. Cuidado para não se tornar insensível ao ponto de trazer juízo de Deus sobre a sua vida. Cuidado. Terceiro ponto e último. A voz de Deus se manifesta aqui também como uma voz que exige respostas imediatamente. O versículo 13 diz bem assim: porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque os seus filhos se fizeram execráveis, isso é, abomináveis, detestável, repulsivo, e ele não os repreendeu. A Bíblia vai nos mostrar que Deus fala conosco e exige resposta. Para você ter uma ideia, Deus está falando com o sacerdote Eli há muito tempo sobre a situação dos seus filhos da sua casa. Os filhos do sacerdote Eli, além de roubarem as ofertas do templo, eles exploravam as mulheres sexualmente, eles se entorpeciam, eles roubavam os sacrifícios e muitas outras coisas. E tudo isso debaixo do nariz do seu pai. Deus já havia falado com Eli várias vezes, chamado a atenção para que ele tomasse uma postura, ao menos para que ele falasse para os seus filhos, e ele não os fez. E o que Deus estava dizendo é que Eli permitiu isso, não os repreendeu, não os chamou a atenção. Meu irmão, Deus exige-nos resposta sobre o que Ele está nos mostrando. Não dá para você ficar se enrolando, não. Você sabe disso. Eu lembro quando o profeta Elias, ele voltou, Deus falou: volta lá que eu vou colocar um sucessor na tua vida. Então ele voltou, e Deus mostrou, ele reconheceu a voz, Deus mostrou quem que era Eliseu. E Eliseu estava lá cuidando dos bois dele, cuidando do que era para cuidar, de sua família e coisa e tal. O profeta Elias chega com aquela capa dele e passa sobre Eliseu e fala: segue-me, e blá, 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 você conhece a história. Então Eliseu diz assim: não, deixa primeiro eu sepultar os meus pais. O que ele está dizendo? Deixa eu cuidar da minha vida primeiro, os bois. Deixa tudo acontecer. Eu tenho muita coisa para resolver ainda, colocar em dia, sabe? Ih, rapaz, você não sabe. Isso e aquilo. Em outras palavras, está dizendo assim que meus pais estiverem velhinhos, eles falecem. Aí eu vou, aí eu faço. Mas primeiro eu quero ganhar dinheiro. Ou primeiro eu quero resolver isso. Ou primeiro eu quero fazer aquilo. Deus nos exige respostas imediatas. Porque Elias lhe chama a atenção sobre tal seriedade. Então Eliseu, sabe o que ele faz? Faz um sacrifício a Deus. Eliseu pega boi dele, mata, faz um churrasco de despedida. E vai seguir o profeta Elias. E vai servir a Deus. Pois a palavra do Senhor, ela exigia uma resposta imediata. Tem muita gente aqui que Deus tem chamado, que Deus tem ministrado de diversas formas, mas você está esperando mais um pouco para poder responder. Na verdade, você está se enrolando. Primeiro quer ter dinheiro, primeiro quer esperar os filhos crescerem, outras querem esperarem primeiro o seu cônjuge mudar. Não, se essa pessoa não mudar, eu não vou, não faço. Você acha que birra com Deus dá certo? Algumas pessoas usam a desculpa que precisam de um carro primeiro. Outras pessoas estão se enrolando no casamento. Tem gente que não se batiza, que precisa se batizar. Tem gente que fica dirigindo sem carteira. E deve organizar a vida, porque isso vai pesando. Deve se organizar. Mas acha que nunca está pronto.
como Eliseu, né? Acho que nunca está pronto para fazer nada. Hoje eu conversava com mais um jovem que mandou mensagem para mim, né? Se está me ouvindo, que bom que está me ouvindo. Eu vou falar o nome dele aqui, porque todo mundo conhece, o André Prego. Pastor, meu coração está no Sabará, não adianta, eu vou para lá, Deus está me chamando faz tempo, pastor. Eu estou indo aqui perto mesmo, mas não estou respondendo o chamado, pastor, sabe? É só organizar isso, é só organizar aquilo. E eu disse para ele, André, quando não é o carro, é a falta do carro. Quando não é o emprego, é a falta do emprego. Para de se esconder atrás de moita, cara. E faz direito como é para fazer. Faz como é para você fazer, rapaz. Para de desculpa. Porque é uma pessoa excelente que todos aqui amam. Um homem de Deus. Um homem que entregou o coração dele no altar. Um homem que Deus levantou para guiar a vida de jovens. Com um coração puro nesse propósito. Mas que em fases da vida, e Deus sabe, assim como eu, assim como você, em fases da vida, nós passamos como o profeta Elias passou. Nós desejamos morrer às vezes. Nós queremos fugir de tudo. E dentro de uma caverna, Deus se revela a nós e fala, ei, volta lá que eu quero fazer sucessores através da tua vida. Volta lá, porque tem muita gente que ama você, tem 7.000, volta lá, porque eu tenho muita coisa para fazer através da tua vida. Volta lá. Olha só. Meu irmão, você acha que você não está pronto? Qual que é a tua desculpa? Se você não ouviu isso, Deus te chamando, pastor, eu já ouvi, Deus já me chamou. Eu sei que eu tenho que, olha, pastor, eu tenho até vergonha, fico até constrangido, porque Deus já me chamou. Mas Ele te chamou de novo? Não, Ele não me chamou de novo. Isso é um problema. Talvez tenha alguém fazendo o que era para você fazer. Eu fico muito feliz, hoje o nosso irmão Norberto desceu as águas do batismo. E hoje o Jorge chegou bem feliz para mim e falou, pastor, tem 3 pessoas que já deram nome para entrar no diaconato da igreja. Quem que é? O Júnior, o Norberto. Eu fiquei muito feliz. Falei, é isso aí, cara. Eu aceitei Jesus. Na 3ª semana, eu já desci as águas do batismo. Para que ficar se enrolando? Não, sabe o que é que eu tenho que... aqui isso. O que você está despriorizando, meu irmão? O que é? O quê? Aonde você está se escondendo? Ah, pastor, a minha vida, sabe, é muito complicada. De quem não é? Se você andar comigo um dia, você vai ver o que é complicação. Em um domingo, eu não estou falando em dia de semana, em um domingo, de manhã até de noite, de segunda de manhã até de noite, você vai ver o que é complicação, você vai ver o que é limitação, você vai ver o que é graça, o que é favor divino, o que é revelação divina, você vai ver o que Deus faz. Ah, você está entendendo? Tem coisas que Deus exige respostas imediatas. Tem gente que está com a vida encalacrada, porque não prioriza o reino de Deus. Quer arrumar a vida primeiro para depois entregar para Deus. Meu irmão, você vai se arruinar. Mas se você não priorizar o reino de Deus em primeiro lugar, você não vai conseguir fazer o resto. Dá vontade de a gente fugir. Mas o nosso amor é maior que a fuga. Assim como a família. E a gente permanece e faz o melhor. Porque a voz de Deus se manifesta nas nossas vidas para mudar os nossos passos, para mudar as nossas escolhas. Entrega os seus pensamentos ao reino de Deus. Não se confunda, não confunda a voz de quem está te chamando. Deus está chamando você para assumir uma responsabilidade no reino dele. Pastor Rogério Amorim falou uma vez de uma senhorinha que já faleceu. Hoje os bancos da 10ª igreja, são 800 e poucos bancos que tem lá, são almofadados. Mas antes, eu peguei esse período, era bancos de embuia, se não me engano, ou era embuia ou era alguma coisa, cedro, acho que é embuia. Uns bancos bem bonitos. E sempre aqueles bancos estavam lustrados, coisa mais linda. O pastor Rogério Amorim contou, uma senhorinha envergadinha já, aquela com o pano de prato na barriga, o lencinho na cabeça mesmo, aquela assim, curvadinha mesmo, tipo Gargamel. Ele disse que essa mulher, ela comprava lustramóveis. E ela, durante dias da semana, ou um dia da semana, ela passava lustramóvel em todos os bancos da 10ª igreja e ela lustrava. E o pastor falava para ela, não precisa fazer isso, irmão. Pastor, eu quero fazer isso para Deus. Eu quero servir a Deus através das pessoas. Pastor, me deixa fazer isso. Então tá bom.
Só assina um termo de voluntariado aí para não me complicar na justiça. Mas ela fazia aquilo de todo o coração e fazia bem bonitinho e bem feito. Respondendo o que Deus tinha chamado ela para fazer. Você está entendendo a importância disso? Às vezes eu faço apelo aqui, gente, a gente precisa colocar um ventilador ali dentro. Está o ventilador ali, eu não consigo dar conta de tudo. A gente precisa jogar massa no terreno da igreja, roçar a frente. Eu não consigo fazer tudo isso sozinho, gente. Inclusive minha saúde está bem debilitada por conta disso. Ontem eu não consegui ficar aqui fisicamente, tive que ir para casa, dormir. Eu estava arrebentado, não é? E hoje também, não aguentei, depois do almoço, tive que descansar um pouco, para depois ir para o posto de saúde, conversar com o médico, pegar a gente lá, tem que levar para a casa de recuperação. Hoje tem atendimento para fazer depois e ajuda um ou outro. Desde cedo eu estou falando para você, a gente precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E tem coisa que Deus te deu a graça para fazer. Te deu a graça para assumir. Deus está chamando você para chegar, por exemplo, para um pastor falou, pastor, a partir de hoje não se preocupe mais com isso. Olha só. Deus está chamando você para alguma coisa, para se qualificar em alguma coisa. Deus está chamando você para servir a Ele através de algo. E Deus vai te abençoar quando você entender os favores dEle. Cada vez que você entrega um dízimo, cada vez que você oferta, cada vez que você faz algo, Deus desembola a tua vida. Deus organiza, Deus abre os teus olhos. Deus faz algo incrível na tua vida. Mas se você fica fazendo algo relaxadamente, isso é bíblico, você vai atraindo maldição para a tua vida. Não faça isso. Não retarde. Isso gera mau testemunho. Não fique atrás de moitas, de desculpas. Na viração do dia, Deus está vindo te chamar. E é hoje. E Ele está chamando você, exigindo uma resposta sua hoje. Neste momento. Porque grandes coisas Ele quer fazer na tua vida. Grandes coisas Ele quer fazer através de você. Não confunda isso com a voz do pastor. Entenda que se você vem até mim, eu estou dizendo para você, Deus está te chamando. Diga para Ele, fala, Senhor, que o teu servo ouve, que a tua serva ouve. O tempo já passou. Pare de se debater, não é aqui, é lá. Teu problema não é geográfico. Teu problema é você aceitar a voz de Deus na tua vida. Se coloque em pé, por favor. E aí? O que vai ser? Você que está escutando eu falar hoje, o que vai ser? Eu quero que você coloque a mão no teu peito. Eu quero que você pare de fugir do seu chamado. Coloque a mão no seu peito. Isso, feche os teus olhos, por favor. Porque Deus, Ele está te chamando. E você sentiu o teu coração arder porque era Deus confirmando. De alguma forma, dentro do teu peito aí, Deus colocou o espírito de vida, o fôlego de vida, por isso arde. Na tua mente está a tua alma. Mas esse ardume no peito, esse aperto que vem, é Deus, o Espírito Santo ministrando ao teu espírito. Ele chamando você. E você sabe que você pode fazer. E você sabe que Deus colocou através de você uma forma, um jeito. E Deus está despertando você para grandes coisas. E você vai falar isso para Deus agora. Você vai responder a Deus imediatamente. Você vai se comprometer com o reino dEle. E você vai fazer o teu melhor. O teu melhor. Porque Deus te chamou para ter uma ligação com Ele. E você vai ver o que é ser cuidado por Ele, direcionado por Ele. Não se esconda atrás de moitas de desculpa. Confia em Deus. Ele vai te honrar. Como sempre honrou. Então eu vou orar por você. E você vai ligar esta sua oração aos céus, nesse voto que você está fazendo com Ele. Porque Deus está chamando pelo teu nome. Deus está chamando você pelo teu nome, para que você faça de verdade. Para que você não espere o pastor pedir, para que você veja e tenha iniciativa. E diga para Deus, deixe comigo, Senhor. Deus vai abrir portas incríveis na tua vida. Santo Deus, Pai, o Senhor conhece o coração de cada filho seu aqui. E sabe, Pai, dos medos que cada um tem. Mas também o Senhor testifica a tua palavra. A sarça que arde, a sarça que chama, a sarça que testifica, que pede para que tiremos as sandálias dos pés. Ah, meu Deus, o Senhor que está presente aqui hoje, é o Senhor que nós estamos falando. Eis-nos aqui, ó Deus.
fala conosco, envia-nos, ó Deus. É ao Senhor que nós estamos ligando esses votos, este propósito, que nós estamos ligando, Pai, essas verdades. Espírito Santo de Deus, o Senhor que conhece a mente de cada um, faz com que esses laços das mãos caiam por terra, com que esses ferrolhos de ferro nos pés caiam por terra, que essas birras que travam essa pessoa, Pai, caiam por terra. Faz, meu Deus, com que esse medo de confiar no Senhor caia por terra, que a fé seja maior do que isso. Em nome de Jesus Cristo, eu quero tornar sagrado agora, eu quero consagrar, Pai, cada voto com o Senhor, cada posicionamento de pessoas que estão entregando, Pai, estão entregando favores da sua vida para a sua obra, pessoas que estão renovando aliança contigo, pessoas que estão dizendo para o Senhor que os chamou: eis-me aqui, ó Deus, fala comigo, me envia, e muda os passos dessa pessoa pelas decisões santas. Muda, Pai, o coração, muda, Pai, revela-te fortemente através dos sonhos, através das confissões. Faz dessa pessoa um evangelista da tua palavra, uma pessoa que conte os testemunhos. Usa as mãos dessa pessoa em cura, usa as mãos dessa pessoa em manifestação do teu poder. Usa, Pai, quando essa pessoa abrir a boca, para que saia da zona de conforto, para que berre nos quatro cantos, para que anuncie a tua palavra, para que sirva da melhor forma possível, pois assim nós estamos ligando aos céus e te agradecendo, certos de que Satanás jamais pode encostar nesta aliança contigo, neste teu voto. Abençoe essa pessoa, Pai, poderosamente, multiplicando a graça sobre esses votos que ela fez contigo, em nome de Jesus, porque o Senhor sabe de tudo que precisa. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Fala através de sonhos, dá visão, fala através de alguém, faz como o Senhor quer. Em nome de Jesus, amém.